Nós hoje estamos trazendo uma proposta um pouco diferente, porque geralmente a nossa casa, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, ou talvez aqueles que chegaram há pouco tempo não saibam, nós fomos fundados no ano de 2006, oficialmente, como Conscious Living, então completamos nesse ano 10 anos de existência. E no transcorrer desses anos, nós fazemos um curso de passes uma vez por ano, para que a casa tenha novos passistas e para que os passistas que aqui estão possam reciclar o seu conhecimento. Porque o ser humano é engraçado, ele cria determinados hábitos e determinadas tendências que muitas vezes são da nossa cabeça. Então, é importante que a gente recicle o nosso conhecimento e nos lembre de alguns conceitos que são importantes com relação ao passe. Não é? Não dá para ser uma palestra 100% interativa, mas eu vou deixar ser 30% interativa. Então, quem tiver sorte pode fazer uma pergunta e eu vou ver se eu consigo responder. Mas nós vamos estar olhando esses 4 livros, a Gênese, o Passe como cura magnética, o atendimento espiritual pelo passe e terapia pelos passes. Muitos deles nós temos, inclusive, para vender. Então, aqueles que quiserem aprofundar o estudo, é só conversar com a Carlinha. E se a gente não tiver, a gente também pode encomendar. Tá bom? Nós vamos também procurar usar alguns desses conceitos. Nem todo mundo é passista, nem todo mundo quer ser passista. Tem gente que está aqui de passagem, mas não é passista, não é? Ou seja, não vai ficar no trabalho da casa, não vai virar trabalhador nesse sentido. Então, a gente tem jovens aqui junto com a gente, não é? Então, a gente vai também tentar pegar esses conceitos, que são os conceitos de base do passe, e ver como é que eles se aplicam na nossa vida diária para que seja de bastante utilidade para todo mundo. Essa palestra, na verdade, tem 2 partes, ou seja, hoje nós vamos abordar os temas de base, digamos assim, e na semana que vem, para quem gostou e quiser voltar, nós vamos falar sobre as curas. O passe cura? Quando a pessoa chega na casa e pergunta para mim assim, vocês têm passe de cura? Vocês têm reunião de tratamento? Tratamento de quê? Cura de quê? Que você está querendo saber, não é? Porque o centro espírita é um hospital. Então a minha resposta mais comum é tem. Você entrou pela porta, você conseguiu chegar, você acabou de entrar na emergência, seu tratamento está começando agora, você está falando comigo, não é? Aliás, já começou antes, porque os espíritos te trouxeram até aqui, não é? Então você já está sendo atendido desde o momento em que você pensou em ir ao centro espírita. Aí pensou, não, mas a novela da Globo hoje está sensacional, não é? Aí, graças a Deus, você lembra que tem o tal do DVR, não é? Então eu vou gravar a minha novela e eu vou ao centro, porque já há 5 meses eu tento ir e não consigo. Então hoje, finalmente, você chegou. Pela intervenção de Deus, que se preocupa com você, que está te olhando e que quer que você chegue no centro espírita. Então o seu tratamento já começou. Então essas questões a gente vai falar na semana que vem. Hoje o tema é um pouquinho mais denso, mas a gente vai tentar suavizá-lo o máximo possível. Então vamos começar trazendo assim algumas perguntas que não calam com relação ao passe. Alguém tem alguma pergunta sobre passe em geral? Tem? Então vai embora, todo mundo sabe tudo. Ninguém tem pergunta nenhuma? Pode falar. O passe à distância tem o mesmo efeito do que assim? O passe à distância tem o mesmo efeito do que o passe de perto? Exato. Boa pergunta. Outra pergunta. O que é o passe? O que é o passe? É o começo, né? É um bom lugar para a gente começar, não é? O que mais? Qualquer pessoa pode Peraí, levanta a mão, people. Vamos lá. Qualquer pessoa pode dar um passe. Qualquer pessoa pode dar um passe. Como que as energias são transferidas durante o passe? Boa, boa. O passe só pode ser dado no centro espírita. O passe só pode ser dado no centro espírita. Então vamos ver se eu consegui colocar as perguntas de vocês aí. O que é o passe? E a gente começa pelo começo. O passe cura? O passe se dá em casa? Tem passe forte? Tem passe forte.
Eu devo abrir as minhas mãos para receber passe? E cruzar a perna? Deve-se cruzar a perna quando se recebe passe? Qual o benefício do passe, afinal de contas? Ele serve para quê? Eu posso tomar passe pelo meu filho? Né? Pela minha vizinha? Não é? Pela minha mãe no Brasil? Enfim. Pelo meu esposo obsidiado? E a lista continua. O passe é mais eficaz com um toque? Será que se eu chegar aqui, vou te dar um passe bom agora, é melhor do que eu ficar aqui assim, à distância? Não é? Existe uma técnica superior de passe. Quem frequenta vários centros espíritas provavelmente já viu coisas diferentes. Tem centros espíritas onde se faz... Eu não posso andar não, né? Vai sair da câmera lá. Tem centro espírita que faz só imposição de mão. Tem centro espírita que sopra, que abana, não é? Que faz um pouco de ginástica. Então, será que o passe nesses centros espíritas é mais eficaz do que esses passes onde a pessoa fica bem quietinha e você nem sente? E no dia do passe, pode comer hambúrguer? Ou não é o ideal? Melhor comer um peixinho? Então essas são perguntas, algumas delas vocês fizeram, e a gente vai procurar então responder a essas perguntas no curso dessas 2 semanas, tá bom? E vamos então algumas coisas que a gente vai olhar nesse curso relâmpago, como eu chamei aqui. Bom, o que é o passe e quando você está doando no passe, o que é que você está doando? Como é que se doa? Que foi a pergunta que a Teca fez. Como é que essa transmissão de fluidos acontece? O que é preciso para quem está doando e quem está recebendo? A gente vai olhar alguns casos e curas, a equipe que trabalha no passe e uma variedade de outros tópicos. Tá bom? Então vamos começar com a definição. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são de um reservatório ilimitado de forças espirituais. Quem fala isso é o Espírito Emmanuel em o livro O Consolador. Então, é fácil a gente pensar no passe se nós pensarmos numa transfusão de sangue. Mas quando a gente faz uma transfusão de sangue, então alguém que está precisando de sangue, vai lá, recebe sangue, a pessoa fica fortalecida, porque recebeu aquele sangue novo. O passe também funciona assim, mas ele é uma transfusão de força, de energias psíquicas. Agora, quem diz para mim o que energias psíquicas significa? Porque a gente lê Emmanuel, depois tem que traduzir Emmanuel do português para o português. Não é? Então, quando Emmanuel fala de energias psíquicas, do que ele está falando? Alguém se arrisca? Pensamento. Dos fluidos. Fluido. Energia. Pensamento positivo. Então, as energias psíquicas são as energias da mente, ok? São as energias das emoções que a gente vai colocar naquele fluido, ok? Então, essas são as energias psíquicas. Agora, quando você doa sangue, é um reservatório limitado, não é? Se eu vou lá tirar sangue, para doar, não pode tirar tudo do meu sangue, senão eu não levanto, não é? Agora, o passe, ele vem de um reservatório ilimitado. Qual o reservatório ilimitado que Emmanuel está falando? Os recursos espirituais, não é? Da natureza. Então, muitas vezes, por exemplo, esses recursos são trazidos do mar, são trazidos das florestas, são trazidos de uma atmosfera psíquica mais elevada, ok? E vão ser transmitidos para vocês. Então a pessoa chega meio assim para baixo e sai fortalecida com esses recursos. Muito bem.
Outra definição, passes são uma transfusão de energia biopsíquicas. É um ato de boa vontade, onde cada pessoa, com boa intenção, doa de si mesma em benefício de seu irmão. Também Emmanuel, no livro Segue-me. E aqui é uma definição um pouquinho diferente, porque aqui ele está falando da mesma ideia, eu estou fazendo uma transfusão dessas energias, mas ele está adicionando alguns componentes aqui. A boa vontade. Quem tem boa vontade, levanta a mão. Opa, vários passistas em potencial. Onde cada pessoa com boa intenção doa de si mesma em benefício de seu irmão. Ok? Então a gente está aprendendo aí o primeiro requisito para ser passista. Tem que ter boa vontade. Ainda Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, diz pra gente, de novo, forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Quem são os mensageiros do Cristo, nesse caso? Está doando dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. De quem Emmanuel está falando? Dos espíritos que trabalham com a gente. E aqui, por que dar passe? Eles representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então, quando a gente dá passe, Jesus, a intenção de Jesus, a intenção de Deus é que a gente sofra menos. Mas a tal da lei de causa e efeito? A pessoa não fez, não tem que pagar? Não será melhor deixar ela sofrer? Não, não. Mas tem gente no meio espírita que pensa assim. Garanto a vocês. Mas acima da lei de justiça, da lei de ação e reação, existe sempre, sempre, sempre a lei da misericórdia e do amor de Deus. E Deus só tem um interesse, de que nós sejamos felizes e soframos o menos possível. Então, cada pessoa sentada nessa sala pode ser um agente de Deus diminuindo o sofrimento das criaturas. Certo? E é isso que ele fala. Então, o passe é como nós nos tornamos uma forma de nos tornarmos parceiros de Jesus, diminuindo os sofrimentos do mundo. Seja um doador você também, não é? Doador de sangue, doador de energias psíquicas. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e falar para ela, levanta. Levanta. Vem cá, me dá um abraço. Oh, recebe o meu abraço. Isso. Sentiu? Estava cheio de fluido bom. Pode sentar. Acabou de dar um passe. Então, essa é uma definição mais jovial de passe, né? A gente dá passe nos filhos da gente quando o filho está doente e a gente coloca a mão na cabeça do filho, fervendo de febre, e fala. Minha mãe sempre fala. Eu ligo, mãe, as crianças estão doentes. Já botou a mão na cabeça da criança e fez uma oração? Não é? É a mãe dando passe. Por quê? Porque é uma transfusão de energias psíquicas da minha mente, do meu coração para o meu filho. Então, nem um passe em casa. Nesse sentido. Quando a gente dá um abraço verdadeiro, genuíno, como eu dei agora, e a gente realmente canaliza o nosso pensamento, não é? Para passar essas energias, a gente passa efetivamente para o outro. Também é uma forma de passe, porque eu estou transmitindo as minhas energias, como fiz, para ela. Tá certo? Então, gente, tem uma tiradinha meio antiga aí do Facebook, o negócio de dar abraço em todo mundo, não é? Quem viu? Você vai dando abraço, vai distribuindo abraço, porque abraço é um negócio muito gostoso, né? E a gente tem sorte de ser brasileiro, porque levanta aqui. Como é que americano abraça? Assim, ó. Dá um abraço. Não dá para passar muita coisa, né? Todo o carinho que eu tenho para os americanos. Muito bem. E para ser, então, passista no Conscious Living, o que é necessário, né?
Então, todo mundo pode ser passista um dia, mas a gente tem alguns requisitos, certo? E no transcorrer da palestra, da nossa conversa, a gente vai ver um pouquinho mais o porquê desses requisitos, ok? Então a pessoa tem que ser um trabalhador da casa. Muita gente me pergunta, o que eu preciso fazer para ser trabalhador da casa? Precisa estar na casa, número 1. Né? E estar na casa não é assim, esporadicamente. A gente tem que ver aquele rostinho toda semana dentro da casa. Mas mais do que isso, aquela pessoa precisa ter um trabalho. Mas é um trabalho constante. Que tipo de trabalho? Será que eu tenho que fazer palestra? Será que eu tenho que... Eu detesto fazer palestra. Tem gente aqui que eu já tentei convencer de todas as formas de fazer a abertura do início e as pessoas querem correr para debaixo das cadeiras. Quem sabe o que eu estou falando. Não é? Mas tem alguém aqui que tira o lixo toda semana. Tem alguém aqui que enche aqueles copinhos de água toda semana. E se essa pessoa faltar, dá uma confusão danada. Danada, não importa o tamanho do trabalho, a gente conta com aquela pessoa. Ele é um trabalhador firme da casa. Que, seja o que ele esteja fazendo, ele está contribuindo para que a casa fique no seu estado de homeostasia, ou seja, de equilíbrio perfeito. Já aconteceu da gente entrar na cabine de passe e não ter água. Aí pronto, o público espera, abre garrafa, enche copinho no escuro, os médiuns se agitam, ou seja, cria uma série de consequências. Então, são pessoas que têm essa tarefa contínua. Diferente do colaborador. Há várias pessoas ligadas ao cônjuge que são colaboradores, ou seja, esporadicamente eles ajudam com uma tarefa ou outra que tenha necessidade. Frequentam uma das reuniões públicas, nós temos 2 pela semana, frequentam os cursos, a pelo menos um deles, como facilitador ou como participante, uma frequência mínima e consistente de 6 meses na casa, certo? Permissão dos dirigentes da casa. Agora, é claro, gente, que isso aí são as regras gerais, tá? Toda regra tem a sua exceção. Então, o cônjuge tem, por prática, a análise de casos individuais. Então, depende muito da pessoa, de quem conversando com a gente. Há algumas situações que fogem ligeiramente Há, por exemplo, alguns passistas que não frequentam necessariamente um curso. Mas eu já não os considero trabalhadores, considero estacas. Se eles não estivessem no centro, a casa ia ficar assim. Então, a gente abre uma exceção, porque para a estaca a gente dá exceção. Quem chegar ao nível de estaca, vem conversar comigo, que eu até posso abrir uma exceção. Muito bem. Então, alguma pergunta? Não? Muito bem. Então vamos falar das energias. O que a gente dá? Falaram aí, fluido, energia. Fluido e energia são a mesma coisa? São? Maybe? Ok. Então, há vários tipos de energia, certo? Existe, por exemplo, a energia mecânica, dos corpos em movimentos, a energia nuclear, a energia térmica, a energia gravitacional, a energia do som, quando a gente está escutando música, ok? A energia elétrica, as luzes, a energia química. Existem vários tipos de energia. O que essas energias têm em comum? Elas são todas derivadas de um negócio chamado fluido cósmico universal. Ok? Agora, quem já ouviu falar do fluido cósmico universal? Não. Quem nunca ouviu falar do fluido cósmico universal, levanta a mão, por favor. Ok. Ok. Todo o resto já ouviu. Maravilha. Então, uma pessoa que tenha ouvido e que não seja trabalhador da casa, me defina, por favor. Então, vamos lá. Fluido. Se é fluido, é energia. Ok? Cósmico. Do cosmos, lá, universal. Então é isso, é essa a definição. Né? E segundo os espíritos, no livro dos espíritos, eles dizem que tudo que é matéria vem desse fluido. Ok? Tudo que é matéria vem desse fluido. Então, no seu corpo, ele é formado de
Na base é fluido cósmico universal. E a cadeira que você está sentada também, certo? Então, o fluido cósmico universal, ele é essa matéria, essa gelatina, ou o hálito de Deus, como muitas pessoas falam, que está em todo o universo, inclusive em nós, ok? E nessas formas de energia também. Porque esse fluido, o que acontece? Ele é como se fosse assim, essa gelatina no universo. Aí o que acontece? Deus, com a mente dele, ele combina os elementos dessa gelatina, digamos assim, e constrói. Constrói o quê? Estrelas, mundos, não é? Tudo. E constrói energias diferentes, como por exemplo a gravidade. Ou seja, ele faz uma energia, dá a essa energia determinadas propriedades e ela se torna uma energia específica, como a gravidade, por exemplo. Ok, pode perguntar. E o espírito e o perispírito também são... Calma. Keep calm and stay with me. Ok? Tá vindo. Então, você tem essas formas de energia. Tem uma coisa muito bacana sobre o fluido cósmico universal. Foge um pouquinho de espaço, mas eu quero falar sobre isso. Então, imagina um aquário. Não é? Um aquário cheio de peixe. Todos nós estamos mergulhados nessa água divina. E quando um peixinho mexe, a água vibra. E todos os outros peixes sentem a vibração da água. E Deus também. Então, quando a gente lê a Gênese, no capítulo que fala da misericórdia de Deus, e como Deus toma conta de cada criatura, é porque nós estamos mergulhados no hálito, no pensamento, na vontade do Criador. E dizem os espíritos a Allan Kardec que não há um movimento só que a criatura não faça, que não reverbere pelo espaço afora e que Deus tenha consciência de onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Isso é consolador e assustador. Não é? Porque e aquela pequena infração que eu fiz, menti para os meus pais, será que Deus sabe? Olha, alguns dos jovens já fizeram assim. Não é? Ou a minha mãe falou para eu não fazer isso e eu fui e fiz, mas ninguém sabe. Será? Será? Mas isso não é só para os jovens, não é para a gente também, porque espiritualmente nós somos todos crianças. E passamos a nossa vida tentando esconder de Deus aquilo que fazemos, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Não só reverbera para fora de nós, como reverbera para dentro de nós, causando desequilíbrios em nós mesmos. Então a gente vai ver isso na semana que vem. Um pouquinho sobre como essa... Mas essa é uma ideia importante, porque é difícil a gente entender como é que Deus cuida de cada um de nós. E Deus cuida de cada um de nós dessa forma. Nós estamos todos conectados, certo? Muito bem. Então aqui é a definição de fluido cósmico universal. Ele está presente na matéria física. Isso aqui é bem bacana, que é constituída de elementos da escala periódica de Mendeleev, que é a escala periódica que nós conhecemos, bem como está na origem de inúmeras outras escalas periódicas, formadas de elementos ainda desconhecidos, que entram na constituição de outros envoltórios da alma. Então, gente, para os mais novos, né, porque a gente já está running out of time here, mas para aqueles que são mais novos, eles talvez venham a estudar
ou talvez descobrir estes outros elementos, como se já não bastasse uma tabela periódica, que eu quase não passei de ano, tem mais tabelas periódicas de outros elementos, em outros níveis vibratórios, ainda não descobertos pela ciência. Então isso nos dá a dimensão, quando a gente fala de matéria, a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. E o fluido cósmico, ele está na origem de tudo isso. Ele é maleável à ação do pensamento. Essa é uma frase importante. E a gente já falou sobre isso. Que as inteligências superiores constroem habitações cósmicas, mundos, com os celeiros de energia que extraem dele, do fluido cósmico universal. Então, cada um de nós é co-criador com Deus. O que isso quer dizer? Isso tem implicações sérias para a nossa vida, não é? Então, Deus ou os espíritos superiores criam mundos. E nós, o que é que nós criamos? Às vezes um inferninho de leve, confusão, não é? E essas criações são abstratas ou são concretas? Concretas. A gente lida com a consequência delas no dia a dia. Fora e dentro de nós. Então, o pensamento, o fluido cósmico universal, é como se fosse uma tinta sem cor. Cada um de nós é um artista. Com o seu pensamento, você vai imprimir aquela tinta uma cor. E com a sua vontade e com o seu foco, você vai construir uma imagem real, no éter, nesse celeiro de energia. Então os espíritos nos dizem também em a Gênese, em um capítulo denominado Fluidos, que o pensamento é para o espírito como as nossas mãos. Espírito encarnado e desencarnado. Então isso é excelente e assustador, como tudo. Porque o que acontece? Quem tem consciência do próprio pensamento 24 horas por dia? Eu não. Não é? Mas o nosso pensamento, ele está agindo nessa energia, construindo imagens, construindo realidades. Então, se a gente passou o dia todo triste, pensando em coisas negativas, a gente pegou o fluido cósmico, a gente adicionou um cinzazinho a ele, depois botou uns tons de preto, não é? E construímos uma imagem depressiva, fora de nós, reflexo do que está dentro de nós. Então isso é muito importante, porque nós estamos criando em todos os momentos. Eu quero que vocês parem um minuto e pensem. O que você criou hoje? Que tipo de emoção você experimentou no dia de hoje? Teve raiva? Teve tristeza? Teve dúvida? Sentiu desespero? Teve medo? Porque todas as emoções, elas têm cores. E elas são refletidas nessas criações que nós estamos produzindo. Então daí a importância do que hoje em dia chama-se mindfulness. Não é? Vocês, os jovens, já ouviram falar de mindfulness? Algumas escolas começaram com programas de mindfulness. Quem sabe o que é mindfulness? Mindfulness é a habilidade que a gente tem de perceber o que a gente está pensando.
de ter consciência dos nossos próprios pensamentos. Então, por exemplo, quem rói a unha? Ok? Só nós três, puxa. Ok. Então, a minha nova, vou dividir com você então, que rói a unha também. A minha nova tentativa é de ser mindfulness. Então, como é que funciona? É assim, vou explicar. Vocês podem usar para qualquer coisa. Porque tem gente que rói unha, tem gente que não consegue parar de trabalhar, tem gente que come alucinadamente, a gente faz de tudo para não sentir. Para não sentir. Ok? Então, há vários mecanismos que a gente usa para, quando a gente está se sentindo muito desconfortável com o sentimento, a gente faz coisas que nos distraem do nosso próprio desconforto, adiando a possibilidade de resolução. Então, se eu quero comer a minha unha, eu ponho a mão para baixo, falo, ai meu Deus, o que eu estou sentindo? Ansiedade. Mas por que eu estou tão ansiosa? Porque eu preciso terminar de fazer esse trabalho. E ele precisa ser perfeito. E se ele não for perfeito, talvez eu consiga ficar menos ansiosa. Não é? E aí você começa a perceber o que é que você está sentindo. Não é? Então isso é um processo de mindfulness. Mas eu estou falando isso pela importância da mente no trabalho de passe e nas nossas realidades do dia a dia. Chegamos no perispírito. Viu? Como é seu nome? Davi. Davi. Ok. Davi é espírita já? Já. Há muito tempo? Uns 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. Já um bom começo. Ok. Porque tem muita gente... Já estuda bastante? Estudamos. Nós dois estudamos. Olha, esse bastante não me convenceu. Assim, mais ou menos. Bastante. Bastante. Ó, agora falou com firmeza. Estuda bastante. Porque tem gente que é espírita uma vida toda, 60 anos, e nunca leu a Gênesis, por exemplo. Não é? Não conhece as obras básicas de Kardec. Muito bem. Mas então o perispírito, em a Gênese, é definido como o fluido cósmico em torno do foco de inteligência. Ok. Quem não sabe o que é perispírito, por favor, levanta a mão. Não tem problema de não saber. Ok, muito bem. Então, perispírito. Já ouviram falar de corpo astral? Né? O pessoal do Oriente às vezes usa essas outras expressões. Se eu olhar e disser assim, estou vendo ali na cadeira, estou vendo, vocês estão vendo? Não? Estão vendo não? Olha bem, ali aquela cadeirinha preta ali na frente, está vendo não? Tem uma senhora sentada ali, tá? Fica assustado não, estão vendo não? Não vejo, só ouço. Mas se eu estivesse vendo, eu estaria vendo perispírito. A gente não vê espírito, porque o espírito é imaterial, ok? O que a gente vê é o perispírito, é o corpo do espírito, que é exatamente igual ao nosso corpo, ok? Com quase todos os órgãos, inclusive, nem todos, mas isso é outra palestra. Então, o que acontece? Esse fluido cósmico universal, ele é aglutinado em volta do espírito, dando a ele uma forma, a forma humana. Esse é o perispírito. Por que ele é importante? Porque o perispírito, ele é feito de energias sutis, que não são essa energia aqui que eu posso bater, certo? Quando a gente dá o passe, a gente também dá energia sutil. Então, essas energias, elas são afins, elas são similares. O que faz com que o perispírito funcione como uma esponja. Ele absorve com muita facilidade as energias do passe. Então, a gente já responde uma pergunta importante aqui. Quem absorve as energias do passe? O perispírito. Precisa ficar de mão aberta? Não. Pode ficar de mão aberta? Pode. By all means. Não é? Nós temos um companheiro aqui na casa, que a gente ama profundamente, e ele vem de um outro background religioso. Então, quando ele senta, se ele parece em português, acho que ele não vai ouvir, porque ele é americano, mas quando ele senta para tomar um passe, ele faz assim.
ok? E eu acho lindo, porque traduz uma postura interna dele, não é? De se colocar numa posição de recepção, numa posição de confiança, de entrega, que são os quesitos mais importantes para quem toma passe. É se entregar, é dizer, meu Deus, eu estou aqui, você é tudo. E eu me entrego ao teu amor, toma conta de mim. Então essa é a postura de quem toma passe, essa é a postura da confiança. A gente vai aprendendo no Espiritismo que essas posturas podem e irão ser eventualmente todas posturas mentais, não é? A gente não precisa necessariamente abrir as mãos, mas se ainda sentimos necessidade, por que não? Mas sabendo que não é necessário, porque tem muito médium passista. Carlinha está aqui com a mãozinha dela assim, apertando os dedinhos dela. Fica com a mãozinha apertando os dedinhos. Aí o passista chega aqui e faz assim. Abre a mão. Vamos lá, dá o passo. Ok? Muita gente faz isso. Ok? Olha, a gente sabe agora que não é realmente necessário. Dá para você descruzar a perna, ok? Para as energias circularem um pouco melhor. Ok? E pãozinha para cima assim. Ok, muito bem. A gente não precisa disso, porque a perna pode estar cruzada, mas a alma está escancarada. Entende? Enquanto tem muita gente que às vezes automaticamente vira a mão, descruza as pernas e começa a pensar em outra coisa lá fora. Ou seja, fechou a porta. Fechou a porta. Então, menos do que a postura física, é a postura psíquica, emocional, de entrega que a pessoa precisa ter na hora de receber o passe. Tá certo? Pode cruzar sua mão. Muito bem. E os adornos? Interferem nas... Adornos. Que tipo de adornos? Anel. Que você está usando ou que eu como passista? Não como passista, mas eu usando como... Como alguém que está recebendo. Não, tá linda. Pode ficar com os adornos. Ok? Não faz diferença nenhuma. A única coisa que a gente pede, o único cuidado que a gente tem, é para que as pessoas não venham ao centro espírita com roupa de praia, não é? Porque tudo na vida é bom senso, certo? Ninguém vai à praia de casaco e calça comprida, a não ser que você more lá, sei lá, no Canadá. Meus amigos do Canadá que me ouçam, não é? Agora, você põe um biquíni para ir na praia. Para ir ao centro, você se veste, por favor, sem tanto decote, não é? A gente está aqui tentando pensar em Deus e todo mundo é de carne e osso. Então, há que se ter, a gente tem que falar um português bem claro, não é? Todos nós, inclusive eu, né? A gente tem olho, a gente tem carne, a gente sente. Então, não venha todo bonito, todo assim, né? Sexy por cento. Porque dificulta o trabalho. Essa que é a verdade, dificulta o trabalho. Ó, preste atenção, preste atenção. Eu vou fazer uma prece aqui de 3 minutos. Nos primeiros 15 segundos vocês estão comigo. Nos segundos 15 segundos já perdi 1/3 do público. Porque a nossa capacidade de concentração é muito baixa. Entende? Então vem alguém aí todo decotado e todo, sabe, sarado, isso e aquilo, distrai o público, não é? E o passista também, diga-se de passagem. Ok. Muito bem. Então a forma mais fácil de entender perispírito é essa aí, não é? Aqui, gelo, ok? Água é o perispírito e o espírito é esse vaporzinho que a gente vê por aí, para quem tem olhos de ver. A gente ensina isso para as crianças, mas é excelente. Todo mundo vai saber agora como é que a gente explica o tal do perispírito, certo? Aí já uma figurinha um pouco mais amadurecida, digamos assim, não é? Então aqui o ser imaterial, o perispírito, né? E o corpo. O perispírito ele tem uma função muito importante, e eu vou usar uma analogia que a gente escutou agora no último congresso da Federação Espírita da Flórida, usada pelo nosso querido Daniel Assisi. Ele deu um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer, porque eu também nunca mais vou esquecer. O exemplo é o seguinte, para entender uma das funções principais do perispírito, que semana que vem a gente vai voltar a falar sobre isso.
Imagina que eu estou numa festa, já tomei umas e outras. A festa tem uma piscina enorme, não é? Lá pelas tantas eu perco o equilíbrio e caio dentro da piscina, ok? Agora minha roupa está toda molhada. Aí o dono da casa chega para mim e fala assim, não, Suzana, vem cá. Eu tenho uma roupa aqui, vou dar para você, mas não tem uma calcinha para te emprestar. Então eu pego aquela roupa seca e coloco por cima da minha calcinha molhada. E permaneço na festa. Daqui a algumas horas, o que vai acontecer? A calça vai estar molhada. Então, gente, é assim. Quando a gente pisa na bola e cai na piscina na vida, a gente se encharca. Certo? Se você colocar outra roupa e mudar outro corpo, e aquela calcinha e aquele underwear continuarem molhados, eles vão imprimir naquela nova roupa as marcas do passado. Não é fácil de entender assim? A única diferença é a seguinte, o underwear vai secar por si próprio. Mas essas marcas, esses desequilíbrios que a gente vai causando, não é? Eles vão requerer mais do que o tempo. Vão requerer uma máquina de secar ou um varal, vão requerer que a gente vá lá, pendure, ponha os grampinhos, ok? E faça a nossa parte, o nosso esforço para secar aquilo que a gente molhou, para resolver aquela questão a nível energético. Então, por exemplo, as drogas, o fumo, o álcool, mas também as pessoas que vivem iradas, tudo que a gente faz de desamor afeta o nosso corpo físico, mas vai também afetar, vai molhar o nosso corpo espiritual ou perispírito, causando marcas futuras nos nossos próximos corpos. Então, muitas vezes, aquele que morre numa overdose de cheirar, né, faz uma lesão profunda no sistema respiratório, no cérebro também. Essa marca do corpo físico vai encharcar o corpo espiritual e numa encarnação futura, esse corpo espiritual, ele serve de forma. Ele serve de forma para a formação do novo corpo. Então, a forma encharcada vai molhar aquele novo corpo nas áreas específicas da lesão. Daí a importância da gente se cuidar. Cuidar desse veículo, ok? E são as drogas, são os maus hábitos, são os pensamentos negativos, são os movimentos de rebeldia. Tudo isso cria desequilíbrios dentro de nós. E aí, a gente não vai entrar nisso, porque isso aqui é um pouco difícil, mas o perispírito, ele não é só uma camada, são várias camadas, tá? Então aqui mais profunda, você tem o espírito, e mais externa, você tem o corpo físico, ok? O que a gente vai focar é no duplo etéreo, que é essa camada logo depois do corpo físico, a mais externa do perispírito. Por quê? Porque essa camada, ela é formada de um negócio chamado fluido vital, ok? Que também vem do fluido cósmico universal. Então tem gente como eu, que é sempre hyper, não é? Quem me conhece um pouquinho, às vezes as pessoas falam para mim assim, eu não sei como você faz isso tudo. Eu também não, mas eu vou fazendo, entendeu? Agora, pega a minha filha, eu não consigo tirar ela do sofá. Ela vem com pouco fluido vital, a criança. Entendeu? Eu tenho que dar uma chacoalhada nela para conseguir. Vamos correr comigo, vamos lá para fora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Já o meu filho vem com muito fluido vital. O menino não para. Ontem a gente estava na mesa de jantar e ele falava tanto, que eu falei, Jake, pelo amor de Deus, respira. Respira, porque eu já não estou conseguindo acompanhar a tua velocidade. Ele vai falando, é um negócio. Parece uma avalanche, entendeu? O moleque é lotado de fluido vital. Então, cada um de nós é dado uma quantidade de fluido vital, de energia, que faz o nosso corpo viver. Tudo que é vivo tem fluido vital, é o fluido que dá energia, que dá vida à matéria. Mas
entediado. Nós perdemos esse fluido vital também, né? Vamos perdendo, não é? Não, mas assim, não na hora certa. A gente pode... Na hora certa e na hora errada. Isso, é isso que eu quero dizer. Perdemos o fluido vital, na hora certa e na hora errada. Ou seja, quando a gente tem... Eu ainda tenho muita energia. Acho que não tenho muita energia, mas... acho que eu tenho... Eu não sei, eu acho que quanto mais eu vivo, mais energia eu tenho, não sei. Mas, em geral, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o fluido vital, não é? A gente vai ficando mais cansado, a gente já não consegue subir em árvore, a gente começa a esquecer as coisas, o nosso sistema nervoso começa a funcionar mais devagar, o corpo vai perdendo a vitalidade que o mantém vivo e um processo natural de morte começa a acontecer. Então a gente morre todo dia um pouquinho, ok? Todo dia, não quero deixar ninguém deprimido, ok? Mas todo dia um pouquinho da gente morre, ok? Mas como o André falou, isso pode ser antecipado. Pode ser antecipado. Agora, se eu, domingo a domingo, ok? Trabalho até 2 horas da manhã, levanto às 5, durmo 3 horas todas as noites, de uma forma sem descanso que custa ao meu corpo. Ou, se não é excesso de trabalho, porque não quero que tudo seja festa. Ah, as pessoas gastam energia excessivamente porque vão muito à festa. Também. Se a sua vida é um party all the time, você está bebendo todas as noites, bebida cansa, bebida desidrata. Bebida tira as tuas energias melhores, não é? Então, você vai gastando algumas coisas como cigarro, queima, o cigarro literalmente queima o fluido vital, o fluido que Deus te deu para viver, que Deus te deu para a execução de determinadas missões na Terra. Ele queima, como certas outras substâncias intoxicam a nossa vitalidade, ok? Também os nossos pensamentos. Então, esse duplo etéreo é uma camada de vitalidade. Quando a gente está doando no passe, a gente doa desse reservatório, porque os espíritos estão trazendo para a gente, mas a gente doa no nosso próprio magnetismo, na nossa própria energia vital. Ok? E aqui ele fala dos centros de força. Vamos olhar os centros de força. Isso aqui é o que eu já falei. Aí no perispírito existem o tal dos chakras, né? Todo mundo já ouviu falar dos chakras? Já? Então tá. Então, quem me define o que é chakra? Porque todo mundo sabe o que é chakra. Vamos lá. Ó, tem 5 minutos só. Vamos. São certos pontos que têm uma certa força determinada? Pontos que têm uma certa força determinada. Tá morno. São pontos estratégicos. Pontos estratégicos? Ok. Abertura para entrada de energia. Levanta a mão, por favor. Vocês estão igual aos meus alunos. De abertura para entrada de energia. De abertura para entrada de energia. Quantas aberturas para entrada de energia a gente precisa? Eu acredito que são 7. São 7? Precisa de 7 para a energia entrar? Não sei se precisa, acho que tem. Temos 7. Peraí, gente. Que feira de Santana é essa? Vamos lá. Um de cada vez. Fala, Adriana. Para elas estarem alinhadas, tem que todas estarem mais ou menos no mesmo nível, digamos assim. Para estarem alinhadas. Mas então a gente está chegando a uma conclusão aqui. São pontos estratégicos de entrada de energia, é isso? É, mais ou menos isso. Você ia falar alguma coisa? Não, que nós temos muitos pontos estratégicos, né? Não só, mas os 7 principais, Sim. que eles têm que estar alinhado e equilibrado para que você esteja bem com toda a sua parte espiritual e a sua parte física também. Very good. Ok. Então aqui estão os chakras, não é? A melhor definição deles, eles são como os redemoinhos. Ok? Eles funcionam, eles giram como redemoinhos. Nós temos de fato 7 chakras principais, mas há outros chakras, ok? E eles são definidos como vórtices energéticos nos limites externos da aura. São vórtices de energia. O que eles fazem? Eles canalizam para o corpo físico as energias transmitidas pelo perispírito, oriunda de elaborações, sínteses e absorções do espírito.
Então aqui entra o passe. Quando eu dou um passe, eu mando a minha energia, ela vai entrar pelo perispírito. Os chakras absorvem e distribuem essas energias. Ok? Agora, não só as energias que eu recebo de fora, ok? Mas também as energias que eu gero, as sínteses da minha própria mente. Então aquilo que eu penso, ok? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é também transmitido para o meu corpo físico. Quem aqui tem dor nas costas? Ok. Depois no final vem que eu tenho um cartão, que eu sou fisioterapeuta. Não é? Mas eu não trato costas, eu só trato cérebro, medula. Então espero que ninguém aqui seja meu paciente, nem tão cedo, nem nessa vida. Mas, dor nas costas. Vocês sabem que as costas são a lixeira da mente. Então estão aprendendo. Se não aprendeu nada hoje, leva isso com vocês. Ok? Tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer lidar, a gente joga para a lixeira aqui atrás. Ó. Ok? Por isso que fisioterapeuta que cuida de costas tem muito dinheiro. Vai ser rico aí pro resto da vida. Porque até a gente conseguir lidar com os nossos problemas, vai ter muita gente torta. Todo mundo tem uma dor nas costas uma vez na vida. Ok? Então, por isso. Agora a questão é, voltando para a Teca, como é que isso acontece? Agora fala para mim. Ok, veio a energia, entrou pelo meu chakra, geralmente pelo chakra coronário, que é o chakra que absorve as energias espirituais e que comanda todos os outros os chakras. Ok? É o chefe, é o chakra chefe. E daí? Vai para onde? Vai para onde? Chega na célula do corpo físico? Alguém me diz como? Através da energia. Da energia. Explica melhor. Como é que eu vou explicar? Não vai, deixa que eu te explico. Então, entrou aqui, ó, o plano espiritual, desceu pelo chakra, passou para o plano físico através do quê? Dos neurônios. Através do sistema nervoso. Ok? Como é que a gente sabe disso? Olha aqui. Olha que belezinha. Cada chakra, os chakras em vermelhos, eles são localizados em áreas do corpo onde existem plexos nervosos. Plexos nervosos são aglomerações de neurônios. Ok? Então nós temos vários plexos nervosos. Eu não vou entediar vocês com essa matéria. Mas eu queria que vocês observassem aqui a presença do plexo cardíaco, ok? A parte esplênica aqui. Então são áreas específicas do corpo onde existem grandes concentrações de fibras nervosas, ok? E há então uma transmissão energética do perispírito, porque o perispírito ele é formado de células também, e essas células elas estão conectadas célula a célula do corpo físico. Então, de célula para célula, uma transmissão. O sistema nervoso absorve essa energia, e como é que o sistema nervoso age? Ele vai acionar as glândulas, ok? E vai liberar os seus epinefrine, norepinefrine, agora eu já não sei mais falar isso em português, eu sei falar em inglês, né? Que são os seus hormônios, ok? São os seus hormônios. Então, por exemplo, esse é um exemplo final para a gente acabar, vamos parar aqui. Então, por exemplo, você está andando na rua, você vê uma pessoa meio suspeita, você sente medo. Quem sentiu medo? O teu espírito. O corpo não sente nada. Um corpo sem espírito é matéria morta. Quem sente é o espírito. O espírito sente medo. O espírito sente desejo. Ok? O espírito é que sente. Você sentiu medo. Esse medo, essa emoção, ela é decodificada em um pensamento. Ok?
E esse pensamento, ele flui no teu corpo energético, pelos teus chakras, ele chega no teu corpo. E seu sistema nervoso central, ele vai registrar esse pensamento, essa emoção de medo, e ele vai liberar os hormônios. Que tipo de hormônio? Teu coração vai disparar e você vai sair correndo. Ok? Então, é o hormônio que vai ativar o seu sistema simpático, sistema nervoso central simpático, para que você corra. É assim que a gente tem úlcera, ansiedade leva a úlcera, é assim que raiva dá câncer. O mesmo sistema. O espírito sente aquela emoção, porque tudo é emoção, circula no nosso perispírito, ok? É absorvida pelo nosso sistema nervoso central, que responde. E cada célula do seu corpo físico recebe a resposta daquela emoção. Então, quando você está pau da vida com alguém, keep calm and relax. Porque esse estado de estar pau da vida com alguém, antes de danificar a pessoa que é objeto da tua raiva, está afetando todo o teu sistema. O que a gente faz? Não sente mais raiva? Não sente, mas mindfulness. Não é? Uma boa oração, uma boa leitura do Evangelho, para a gente mudar a nossa sintonia, porque nesse estágio evolutivo que a gente está, a gente não pode parar de sentir essas coisas ainda. Porque a gente ainda é muito primitivo, mas a gente já pode administrá-las de uma forma diferente. Tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu só ver aqui, vou parar nesse slide aqui. É só mostrando, que é o último slide do chakra. Então aqui você tem o coronário, aqui são os chakras principais, que a gente gosta de visualizar, gosta de pensar quando a gente está dando o passe. Mas como a reserva de água aqui, se a gente colocar mais água aqui, essa água é distribuída pelas cisternas e circula pela casa. Também, só fazendo aplicação de passe no coronário, e Raul Teixeira fala sobre isso, nós temos os nadirs, os centros de força energéticos, essa energia é distribuída pelo corpo, sem que nenhum movimento de mão seja necessário. Aí vocês vão pensar, mas é que vocês não movem as mãos? Movemos. Vem semana que vem que eu digo por quê. Então, boa noite a todos. Então, agora, fazer os passos.